que você atua também na parte de fundamentação técnica de recurso, né? De discurso. Sim. Você até falou que trabalha, não sei se pode falar do Fábio. Pode falar, O Fábio pode falar. Ximenes, ele um dos nossos convidados aqui, aliás, um dos maiores especialistas, advogado especialista em concursos públicos, e você trabalha nessa elaboração do recurso técnico, né? Isso, é a parte laudo, assim, que a gente tem concurso laudo técnico, Sim. né? Porque assim, para quem tem interesse de entrar com recursos, então como que funciona? Primeira parte é aquele recurso administrativo que você faz contra a banca, né? E eu falo que assim, não percam esse momento. Porque se você já passou por todos esses pilares, emocional, preparação, prova, essa é a última cartada. Sim. Então eu falo que assim, prepare-se para recurso. Faz parte agora do processo. Tá? Por quê? Porque como a correção é extremamente subjetiva e a gente tem todos esses pontos que a gente, né, tratou aqui hoje, é muito oportuno que você entre. Sim. É claro que assim, eu só entro quando eu tenho possibilidade de ganho. Tá? Quando eu vejo que realmente é um texto que não tem a menor condição, menor cabimento, eu não faço isso. Eu acho isso antiético, inclusive. Mas você vai lá e a gente percebe que, assim, o último que eu fiz agora, eu faço esse laudo via administrativo. Então, você vai, a banca muitas vezes não acata. E aí a gente tem um mandado de segurança, que aí eu atuo com o doutor Fábio Ximenes, que ele é a parte, eu faço a parte desse laudo técnico do português, e ele faz a parte do mandado de segurança. E a gente já conseguiu, já teve êxito via mandado de segurança também. Você até comentou aqui um concurso, se vocês tiveram 100% disso, isso me assustou. Teve assim, eu posso falar dos últimos aqui, que foi assim, perito criminal de Goiânia. A gente conseguiu 100% de aprovação. Caramba. Todos os concursos que eu entrei, inclusive, primeiro lugar, a aluna lá, Michele, primeiro lugar é nosso, né? E ela se manteve também, assim, além de ela passar em primeiro lugar, a gente conseguiu, ela ganhou meio ponto. E as pessoas olham e falam assim, mas é tão pouco. Mas ela subiu, ela se manteve, porque não adianta você só passar no primeiro, você tem que se manter. Então, ela, assim, além disso, o primeiro lugar dela foi assim, mais, assim, tinha que ter mais não sei quantos pontos o segundo lugar para alcançar, não ia alcançar nunca, né? Então, assim, e ela já estava em primeiro, mas ela falou assim, Tati, vamos fazer. E aí, assim, disparado, né? Então ela ganhou, foi um meio ponto que a manteve no primeiro lugar, né? Que foi esse de perito. E o recurso, inclusive, foi uma questão da contestação justamente num critério da banca que chama-se elaboração crítica. Essa elaboração crítica, ela está no edital, que a pessoa precisa fazer uma proposta de intervenção, mas ela não está na prova. Então, a maioria não leu o edital, fez a prova técnica, que tinha que falar sobre as formas, né, de se fazer perícia e tudo mais, extremamente técnica a prova, mas no final a banca queria uma intervenção sobre o processo de perícia e ciência, queria uma proposta de intervenção, né, que aí a proposta de intervenção, ela vem com as bases lá do Enem dessa banca, né, que aí assim, para quem, né, não sei se de textos argumentativos, que é você trazer o agente, o modo meio, a ação, a finalidade, tem uma estrutura típica desse tipo de conclusão. E essas pessoas, elas não colocaram. Por quê? Porque na prova não estava. Então aí a gente entrou, né, com isso e também eu delimitei que algumas partes a gente poderia fazer isso como se fosse uma proposta de intervenção, não realmente como demanda, por exemplo, o INEP, né, que criou aí esse processo desse tipo de proposta ali, mas basicamente no Enem, mas que a forma como ela modulou também traz uma proposta de solução, né? E aí a banca acatou, deu esse meio ponto e a manteve ali no primeiro lugar. Até te perguntar, você acabou respondendo que não é comum, assim, todo mundo conseguir isso. Ficou claro que era uma falha da banca em relação a todos os candidatos. Ficou claro. Caramba, isso não é tão comum, ou é? Não, assim, aí dessa banca tem sido bem comum. É comum, então tipo dia, puxa vida. Tem sido bem comum, por quê? Aí a gente fez o da PPGG, gestor, também tivemos muito êxito, um pouco menos, figurou ali na faixa de 85%, mas o outro que foi da Visa DF, que foi o maior recurso, até que eu falei hoje aqui da situação do caso, né, do Vanderlei, que foi a maior nota de recurso, e nesse certame da PPGG, ou da Visa,
Eu tive 95%. Caramba. E todos esses êxitos por via judicial ou no recurso administrativo? Só no administrativo. Ah, só no administrativo? Só no administrativo. Isso prova que você falou no começo do nosso bate-papo, que você falou que na prova discursiva as bancas elas são mais abertas à mudança, né? Exato. Porque se fosse numa prova objetiva, isso não iria acontecer, não. Não. A banca resiste Ela vai até o final, bravamente. defende o erro, né? Aham. Que coisa, então, por discursiva, dá pra ter esperança no recurso Dá para ter administrativo. esperança. E todas essas que eu falei aqui hoje, VUNESP, FGV, Sesgran Rio, falei Sesgran Rio e IADES, todas, IADES, né? isso, que todas essas que eu falei são bancas que elas são justas. Sim. Elas realmente acatam, né? Então, assim, eu tive, né, esse prazer de realmente entrar com recurso e ganhar recursos dessas bancas, porque elas entendem que a língua portuguesa, ela é subjetiva, e que o ser humano que está ali por detrás, ele é um ser. Sim. E que ele erra também, ou que ele leu ali e na hora não foi aquilo que ele entendeu, mas depois a gente demonstra por meio do exemplo, que é uma coisa que eu faço muito. Então, algo que eu faço que dá esse êxito, porque assim, eu sempre comprovo na linha onde está o erro. Né? Então, assim, eu vou lá e mostro que está lá. Né? Eu não fico tentando contestar a banca. Entende? Então, esse é um caminho. Já vou dando a dica. Eu não fico tentando inventar a roda e mudar aquilo ali, ou mudar uma lei. Ou falar com base em outra lei. Não. Eu mostro por meio dos critérios de avaliação da banca que está lá. A banca que não viu.